Recentemente estreou Thunderbolts nos cinemas e, surpreendendo muita gente, ele recebeu notas altíssimas, tanto da crítica quanto dos espectadores, e você pode conferir isso nos principais portais de reviews na internet, como por exemplo Rotten Tomatoes. E eu digo surpreendendo porque realmente tinha pouco hype no filme, não tinha muitas pessoas falando sobre ele e algumas não tinham nem planejado de ir assistir. Mas eu fui e tô aqui pra contar pra você como foi minha experiência com o filme e principalmente se você deve acreditar ou não nas críticas da internet. Fala rapaziada, eu sou o Giovanni, sejam todos bem-vindos ao canal Darth Knight e eu acho que primeiro é importante a gente falar um pouco sobre os personagens que estão nesse filme. É um filme de equipe e todos os membros dessa equipe já foram apresentados no MCU anteriormente. Então vamos resgatar um pouco quem são eles. A gente tem a Yelena, o Nikolai e a Antonia Dreykov do filme da Viúva Negra. E a Antonia Dreykov, na verdade, é a filha do treinador, do Taskmaster, que aparece no filme. E ela assumiu o manto do pai dela. A gente tem o Bucky, o famoso soldado invernal aí de todos os filmes do Capitão América. A gente tem a Ava Starr, que apareceu aí no filme do Homem-Formiga e a Vespa. E a gente tem o John Walker, que aí apareceu na série do Falcão e o Soldado Invernal, tomando o soro aí do Capitão América e substituindo ele por um período um pouco conturbado. E também na série do Falcão e o Soldado Invernal, a gente tem a Valentina de Fontaine. Ela era diretora da CIA, que no final da série até convoca o John Walker para fazer serviços para ela, né? Bom, e dado esse panorama dos personagens, vamos falar um pouco da história. O filme começa com a Helena cumprindo uma missão para Valentina de destruir um laboratório que contém evidências aí de que ela participou de um projeto chamado Sentinela. Esse projeto planejava criar um super-humano, basicamente expondo ele a substâncias, métodos, para dar superpoderes para ele. E enquanto isso, a Valentina está sofrendo um processo de impeachment desse cargo de diretora dela. Isso por conta que ela participa de várias ações e operações ilegais e que serviram de evidência para tirar ela desse cargo. A Valentina então envia a Yelena, a Fantasma, a Treinadora e o John Walker para fazer uma queima de arquivos, digamos assim. Então eles basicamente foram enviados para eliminar uns aos outros numa espécie de bunker, laboratório que ela indicou. E o que eles não sabiam é que eles iam ser incinerados nessa queima de arquivos junto com todas as outras evidências. Então basicamente era tudo uma armadilha para livrar a cara aí da Valentina. E tentando fugir dessa armadilha, eles conhecem um cara chamado Bob, que foi um sobrevivente do Projeto Sentinela. E assim que eles conseguem sair da armadilha, eles descobrem que o Bob na verdade deu certo. Então ele ganhou superpoderes, mas esses superpoderes na verdade trazem mais perigo do que ajuda. E eu acho que isso é suficiente para falar sem dar spoiler nenhum do filme. Esse daí acontece nos primeiros, acho que 20 minutos, a fuga deles demora um pouco mais, mas acontece aí na primeira parte do filme. E eu acho que a primeira coisa que chama atenção é como eles conseguiram fazer uma equipe de super-heróis tão bem construída, sabe? A dinâmica entre eles é muito legal. Se você pensar que eles vêm de núcleos diferentes do MCU, é muito interessante que essa dinâmica deu certo quando eles estão juntos. E quando as histórias se separam, quando tá falando de um personagem específico ou de outro, os enredos não se enroscam. Não acaba atrapalhando o andamento do filme parar um pouco para contar a história de um, parar um pouco para contar a história de outro. Tudo segue um fluxo muito legal e muito bem encaixado. Isso é muito importante em filmes de equipe. E bons exemplos disso a gente pode ver, por exemplo, no filme dos Vingadores. No primeiro filme, que cada um vem de um núcleo e quando eles formam ali a equipe, tudo acaba se encaixando muito bem. Falando um pouco sobre o elenco. Acho que todo mundo esperava que o Bucky fosse o personagem principal do filme e que tivesse mais tempo de tela, né? Que o Sebastian Stan, que é um excelente ator, tivesse mais tempo de tela. Mas na verdade não. O destaque, digamos, a personagem principal do filme é a Yelena. E olha que atuação da Florence Pugh, sei lá como fala o sobrenome dela. Ela foi feita para esse papel da Yelena, né? Isso a gente já conseguiu ver tanto no filme da Viúva Negra, no Hawkeye, na série do Gavião Arqueiro também, cara, excelente. Ela é super engraçada, super carismática. E esses fatores fazem ela ser uma excelente protagonista para esse filme também. Porque a história dela não é simples, a história da Helena em si não é simples de ser atuada, né? Se você assistiu o filme da Viúva Negra, você sabe do que eu tô falando, né? Da infância dela criada como Viúva Negra,
na Sala Vermelha e tudo mais. Então nesse filme trata muito aspectos psicológicos dela, né? Então ela tentando encontrar o lugar dela no mundo depois que tudo aquilo desmoronou, né? A motivação que ela tinha de ser uma agente, de ser uma viúva negra, desapareceu. E falando de personagens que são difíceis de ser atuados por conta de terem psicológicos muito difíceis de serem elaborados, é legal falar que o Lewis Pullman segura muito bem a barra fazendo a dupla personalidade aí do Bob, seja ele do Bob pro Sentinela e do Sentinela pro Vácuo. Então eu acho que tem muita qualidade na atuação dele de fazer essa tripla personalidade, né? Ou que seja a dupla entre ele de Bob e ele de Sentinela. Então o destaque mesmo do filme fica para esses dois, mas a gente não pode excluir a atuação de outros 3 atores aí que são excelentes. E são eles o David Harbour fazendo o Alex, o Guardião Vermelho, o Wyatt Russell fazendo o Agente Americano e a Julia Louis-Dreyfus fazendo a Valentina. Bom, o David Harbour tem papéis excelentes como em Stranger Things, a Julia Louis-Dreyfus em Seinfeld, então por que eu coloco eles aqui como um destaque de elenco? Eles estão trazendo personagens ali mais caricatos, né? Eles não têm tanta profundidade assim dentro do filme, mas eles cumprem muito bem o papel. Então, o Agente Americano é aquele cara maldoso, aquele exemplo do que o Capitão América não é. O Guardião Vermelho, ele é o cara engraçado, ele é o alívio cômico ali da equipe, né? E, cara, ele faz isso excelentemente, tanto no Viúva Negra quanto nesse filme também. E a Valentina é aquele antagonista irritante que você não aguenta quando aparece, que tá sempre tentando ganhar vantagem, tá sempre fazendo maldade, então é aquele personagem que te irrita, sabe? E como ela fica muito irritante no filme, parabéns pra atuação da Julia Louis-Dreyfus. E falando em personagens engraçados, o filme é extremamente bem-humorado. A Marvel sempre teve piadinha nos filmes, mas recentemente as piadas estão mais desencaixadas, não estão agradando tanto o público assim. E nesse filme eu acho que o humor tá muito bem colocado, sabe? E eu acho que isso é ponto pro roteiro e pra esse design de equipe que permitiu esse humor ser bem colocado ali, sabe? De ter um humor característico mesmo tendo personagens variados envolvidos, sabe? E já que a gente tá falando de personagens carismáticos, tem um que é extremamente importante. Você que tá assistindo aí esse vídeo. Pois é, você é o personagem principal desse canal aqui. Todos os vídeos aqui são pensados em trazer pra você toda a experiência do universo nerd que você pode ter e pode curtir e conversar sobre o que a gente anda consumindo, o que a gente anda vendo por aí. Por isso, deixa aí embaixo seu comentário pra gente trocar uma ideia sobre esse filme, beleza? Se você tá gostando desse vídeo, deixa seu like aí embaixo, porque daí ele chega em mais gente. E se você quer saber sempre que eu trago alguma coisa de MCU, de Marvel, já se inscreve aí no canal que vai aparecer em primeira mão pra você acompanhar, tá? Mas uma coisa que melhorou muito nos filmes recentes da Marvel foram as cenas de ação e os efeitos especiais que eram tão criticados aí na fase 4, no começo da fase 5 do MCU. Que coisa horrorosa! Eu já tinha elogiado as cenas de lutas no meu review do Capitão América Admirável Mundo Novo, e nesse daqui se repete. As cenas de ação são excelentes, não digo de tirar o fôlego, porque eu acho que é um pouco de exagero, mas são muito bem coordenadas, as explosões, é tudo muito bem encaixadinho e bem feito. E sobre os efeitos especiais, esse filme não exige tanto de efeitos especiais, ele é um filme mais pé no chão, mas tem aí alguns efeitos e não teve nenhum que saltou meus olhos assim de falar, nossa, que horrível. Mas o filme não é nota 10 também não, tá? Eu acho que tem alguns defeitos ali, não estragam a experiência, ele no geral é um filme bem legal, mas são pontos que poderiam aí ser um pouco melhorados ou que pode desagradar certos tipos de audiência, tá? E eu digo desagradar certos tipos de audiência, você, por exemplo, que não gosta de coisa muito clichê, ou não gosta dessa história do poder da amizade, de resolver o problema com o poder da amizade, talvez esse filme não seja pra você. Porque o filme fala muito de problemas de depressão, de ansiedade, de propósito e coisas desse tipo. E basicamente a solução de tudo vai ser no poder da amizade, assim, sabe? Isso não é dando spoiler, né? Porque basicamente um filme de formação de equipes são eles ali se juntando e se
conectando mais durante o filme. Então acho que não é segredo nenhum que no final eles vão ser amigos, vão formar a equipe. E acaba ficando esse clichê no final do poder da amizade, né? Outro ponto é que a gente tem uma quantidade enorme de personagens nesse filme, certo? Temos aí os personagens do Thunderbolts, fora do núcleo principal tem alguns outros personagens muito legais. A Mel, por exemplo, que é assistente da Valentina, ela aparece muito no filme e acaba que ela é utilizada basicamente para uma cena, então acaba sendo um personagem que aparece bastante, mas que não faz muita coisa. E isso acaba evitando um pouco o desenvolvimento desses personagens. Tem um outro político lá que tá incentivando esse impeachment da Valentina, ou tá promovendo esse impeachment da Valentina, e que ele acaba sendo um personagem X ali no meio do filme e acaba não tentando desenvolvimento, aparece do nada e vai pra lugar nenhum. E agora chegou um momento crítico aqui, porque a gente tá falando de uma área de spoilers, então vou deixar aqui em volta um quadradinho vermelho. Se você não ligar pra spoiler, pode seguir acompanhando o vídeo tranquilamente. Mas se você se incomoda com spoilers, dá uma olhada na preview ali na barrinha do YouTube quando você coloca o mouse. Ou quando você vai passando no smartphone ou na TV, vai passando a barrinha. Quando sumir essa barrinha vermelha, você pode voltar a assistir o filme, que eu vou deixar de dar spoilers de novo, tá? Então, agora entrando numa área de spoiler. Bom, no final do filme, eles viram os Novos Vingadores. Isso me surpreendeu um pouco, não vou negar, não achei que eles iam ser os Novos Vingadores, achei que... Bom, vamos lá, falando um pouco de quadrinhos, né? Novos Vingadores é um time ali, não digo nem B, é um time meio que alternativo dos Vingadores e que toma suas decisões por conta própria, sabe? Então eu imaginei que esses Novos Vingadores fossem comandados até pelo próprio Sam Wilson e seriam um grupo mais subversivo do governo. Coisa que o primeiro aí até tinha um pouco, mas eles ainda estavam muito sob o guarda-chuva do governo, sabe? Ou sob o guarda-chuva de alguém maior, da SHIELD, por exemplo. Então eu achei que os Novos Vingadores no MCU também iam ser tipo um grupo indie de Vingadores, assim, sabe? Mas faz sentido. Aí eles só inverteram que esse grupo de Novos Vingadores vai ser meio que comandado aí pela CIA, né? Pela Valentina. E vice-versa, né? Porque depois de tudo que aconteceu no filme, os Novos Vingadores estão com a Valentina aí na mão, né? Então... basicamente tudo que ela for fazer vai ser com autorização dos Vingadores e eles podem acabar com a vida dela em um estalar de dedos, né? Mas o que foi legal também mostrado é que a rixa entre Vingadores e Novos Vingadores aí tá crescendo, né? Então dá pra ver que vai se desenhando, vai se criando um clima terrível, falando na cena pós-créditos, não sei se foi no final, na cena pós-créditos, que o Sam ia brigar pelos direitos autorais do nome Vingadores. Então... vai se desenhando aí essa rixa. E eu acho que no futuro aí, não sei se... é que a gente tá muito perto de um grande evento aí, né? Que é o Guerras Secretas e o Doomsday, né? Então acho que tá muito próximo do grande evento pra se criar aí toda essa rixa. Eu acho que vai ser explorado mais pra frente, depois de Guerras Secretas. E uma coisa muito interessante que teve foi a metalinguagem do asterisco no final do título. Que desde o começo todo mundo estranhou de ter esse asterisco no título. E agora finalmente foi revelado o porquê disso, né? Porque o nome deles eles mudaram pra Novos Vingadores depois aí da estreia, né? Eu acho que o timing foi errado de quando eles divulgaram, né? Tem um vídeo da Florence tirando, né? Como se fosse rasgando o pôster do Thunderbolts e aparecendo Novos Vingadores por trás. Eu acho que acabou dando spoiler pra muita gente. E muita gente pode não gostar disso. Eu acho que eles deveriam esperar aí pelo menos umas 2 semanas. Porque aí até o filme volta pro hype também. Não fica aquelas 2, 3 semanas de alta bilheteria e depois vai caindo devagarinho até sumir das salas de cinema. Se eles deixam pra depois de 2 semanas dar esse hype a mais, acho que fica uma estratégia um pouco melhor de ser explorada, sabe? Mas no geral gostei da escolha deles ficarem como Novos Vingadores e eu adoro essas estratégias de marketing de metalinguagem, né? Então pra mim foi sensacional. O Sentinela mesmo tem muita coisa de metalinguagem nos quadrinhos e acho que ficou legal também nos filmes eles utilizarem disso e acho que faltava um pouco disso pro MCU, como eu falei no vídeo do Sentinela também.
Bom, encerramos aqui então a área de spoilers. Panorama geral, conclusão sobre o que eu achei do filme. É um filme muito legal, é um filme muito divertido. Ele tem pouco mais de 2 horas, eu achei que ele já tava com 3 quando acabou. E me surpreendeu de ter só 2, eu falei, nossa, o filme contou muita coisa em pouco tempo, sabe? E não ficou maçante. Isso é muito importante quando você faz um filme com muita história, assim, sabe? Atuações muito legais, elenco muito carismático, muito interessante mesmo. Gostei bastante das escolhas e gostei bastante da equipe que se formou. E no geral, as notas que estão aí na internet condizem com o que foi apresentado no cinema. Então acho que é uma experiência que vale a pena você assistir. Eu mencionei os integrantes da equipe e quais filmes eles apareceram. Então dá uma olhada nesses filmes antes de ir, tá? Só pra meio que se inteirar do que tá acontecendo. Ou se você já souber mais ou menos quem que eles são, pode ir na cara e na coragem, não tem problema, você vai entender o filme tranquilamente. Ele não tem tanta amarra assim com o MCU quanto vários outros filmes da Marvel aí. Mas eu tenho indicação de um outro vídeo aí que eu fiz sobre o Sentinela, que eu acho que é interessante você assistir, porque a história dele tem coisa vinculada à campanha de marketing desse filme mesmo, Pois é, questão de metalinguagem, tem muita coisa interessante que depois que você assistir o filme e você assistir a área de spoilers aqui desse, você vai entender muito bem do que eu tô falando, beleza? Então não deixe de acompanhar aí esses outros vídeos também. Vá ao cinema, assista esse filme porque ele vale muito a pena, ok? Então é isso, pessoal. Valeu, falou, abraço!